Olá, seja bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo, é por algum motivo você assistiu um vídeo dentro da mídia digital aí, onde te chamou a atenção, onde eu estou falando de ansiedade, depressão, angústias, e dentro disso você quis saber o que é isso, como que esse rapaz pode falar sobre isso, da onde vem esse conhecimento. Então fica até o final que eu vou falar mais como eu faço isso, de que forma eu faço, como que eu trilhei todo esse processo para chegar onde eu cheguei hoje e poder te ajudar a sair dessa doença, da depressão, da ansiedade e entendendo o processo da sua mente, porque esse é o caminho. Vou chorar agora. Como me conhece, ela me convidou. Eu falei, eu vou de curiosidade, entendeu? Eu não achei que fosse me fazer tão bem, não. Não achei. No workshop eu perdi o medo, mas na outra constelação, como que eu vou falar para você? Eu me libertei, Eu pego meu carro, eu sei que eu controlo meu carro, entendeu? Pode ser aqui, pode ser na BR, pode ser onde for. Se eu não for para mais longe, é porque eu não tenho experiência, mas medo eu não tenho mais, graças a Deus. Tremia na hora que, tipo assim, sabe? Que eu entrava, as pernas, eu não conseguia controlar nem as pernas, entendeu? Passou. Eu tenho prudência, medo não. Não tenho medo. Hoje eu sei que eu fui a melhor pessoa, a melhor mãe, a melhor, entendeu? Então, eu tô de boa. Eu deito minha cabeça no travesseiro, eu sou outra pessoa. O que mudou muito na minha vida, assim, no físico, é que eu tinha muita dor no corpo. Eu tinha uma dor no corpo, aqui nessa região lombar aqui, que eu não entendia. Eu tomava remédio, eu tomava tudo. Você imagina, tudo que é remédio para falar assim, não é para dor muscular, dor... Mas era aquela dor que não passava, entendeu? E depois disso, tirou aquele peso. A culpa acaba com a gente, né? E é isso. Eu sou outra pessoa. Você pode ser uma pessoa melhor, pensar mais em você, entende? E eu indico, sim, com certeza eu indico. Eu te admiro muito, por isso. Vou chorar agora. Eu aprendi muito com a dor e aprendi muito também com o amor. Então, se eu puder dar amor, eu dou, entendeu? Não tem nada melhor do que você falar, nossa, eu vivi tudo isso, eu lutei, eu tô aqui, eu sou eu, entende? Eu sou eu. E agora vem o que Deus me preparar, eu tô aqui. Sabe? Eu nunca entendi, mas agora, hoje eu entendo. Se a pessoa imaginar o bem que faz, depois que você lembra da dor e você não ter mais, você lembra do medo e você não ter mais, é maravilhoso, muito bom. Não tem dinheiro que pague isso. Essa paz que você sente, essa libertação que você sente depois. Olá pessoal, me chamo Lucimari. Eu sou casada, tenho 2 filhos. E quando eu tive os filhos, começou a me vir muitas coisas, me acessar muitos traumas muitas dores minhas. E eu queria entender, eu não queria remediar. Eu queria entender por que estava me doendo e por que tinha dia que doía. E eu fazia as mesmas coisas e no outro não doía. E isso me movia assim, para o conhecimento, para a autocura. E eu comecei a pesquisar, comecei a fazer curso, comecei a ler livros, fazer terapias. Eu sempre fui apaixonada por terapias, constelação. E eu não conseguia encontrar a resposta certa. Eu não conseguia sentir aquela paz, aquela tranquilidade. E quando eu encontrei o Daniel com as medicinas sagradas, nossa, me abriu um leque de informação. Todas essas informações estavam dentro de mim, não estava fora. Eu tenho só a agradecer ao Daniel e às medicinas sagradas da floresta. Eu sou Daniel Lopes, há 12 anos eu estudo autoconhecimento, morei 9 anos na Amazônia,
Dentro desse processo de cursos e formações, eu fui me aprimorando, entendendo esse processo, como funciona a mente. Dentro dessa caminhada, eu precisava ter uma conexão com a minha essência, saber realmente quem sou eu, e dentro dessa busca foi quando eu cheguei há alguns anos atrás dentro dos conhecimentos indígenas. Esses conhecimentos milenares, o indígena que vive lá dentro da floresta há milhares de anos, buscando conhecimento de geração em geração, mas através de uma grande conexão. E eu trabalho com essas duas linhas, da mente, do autoconhecimento e das plantas de poderes. Esse é o processo que eu trago hoje para você que quer realmente se conhecer e entender como funciona o processo da sua vida. Desde 2009 eu venho estudando o autoconhecimento. Nessa época eu morava na Amazônia e comecei a fazer vários cursos, começar a buscar várias formações. Foi quando eu me tornei terapeuta holístico dentro dessa linha. Uma das linhas de frente foi a constelação neurofísica, um processo que eu venho desenvolvendo, que é uma forma diferente dentro desse processo da constelação. Essa busca pelo autoconhecimento para melhorar o processo, para entender, para ajudar com mais clareza as pessoas, me conectou a algo muito mais profundo. Eu fui à Amazônia, tive que voltar, só que agora no estado do Acre. E lá eu me deparei com conhecimentos indígenas, conhecimentos milenares. Eles que são os guardiões da floresta, que têm todo o conhecimento das plantas de poder, começaram a me passar todo esse conhecimento. E através deles, hoje eu trabalho com as plantas de poderes, que nos traz uma conexão muito profunda e interna. E quando essa conexão acontece dentro desse processo, é quando você começa a entender a diferença da mente e do seu ser, que existe dentro de você. Hoje o meu processo é o lado holístico e o lado do ser, a conexão, a integração, e dentro desse processo é onde eu posso te ajudar, como eu já ajudei milhares de pessoas a entrar nesse processo, entender como funciona, sair da prisão da mente e se tornar realmente o que ela quer ser em essência. Dentro desse processo eu sempre me instigou a querer saber e me aprofundar mais e mais, tanto do processo holístico, como funcionava, tanto do processo dos indígenas. Como que pode um indígena, no meio de 5 milhões de plantas, saber qual a planta certa para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, para utilizar em uma pesca, em vários sistemas que eles vêm usando há milhares de anos, né? Isso foi algo que sempre me chamou a atenção, e eu garanto que você, se parar e prestar atenção nisso, vai te chamar a atenção também. E foi isso que eu fui buscar. E através desse conhecimento eu entendi todo esse processo. Existem várias formas deles ter essa conexão. Uma delas é com o próprio chá do Uni. O chá do Uni, ele é rico em uma propriedade chamada DMT, que quando ele é absorvido pelo nosso corpo, nos acontece uma expansão de consciência, aonde a gente se conecta com a nossa essência primária, com o nosso ser, com o nosso Deus, com o nosso universo. E dentro dessa conexão, a gente percebe que tudo no universo é vibração. E dessa forma que eles entram em conexão com a floresta. Eles conseguem ter um diálogo através da vibração da floresta. Da mesma forma que os animais também funcionam assim. Uma hiena, ela não fala para o filho que uma onça vai comê-la. Ela sente a vibração da onça, porque tudo no universo é energia. E esse processo é lindo, maravilhoso, quando nós se colocamos para entender ele e para vivenciar esse processo. É quando você entende o processo, você entende quem é você para além da sua mente. O processo de transformação acontece porque você entra num processo de conexão com a sua essência, com o seu ser. Se você observar o próprio nome ser humano, existem duas palavras. Nós nascemos um ser, mas nos tornamos humanos. Quando você olhar para um bebê, você só vê a essência dele. Ele só vai chorar se ele estiver com fome ou com dor. Senão ele está conectado ao mundo espiritual, que é o mundo da energia. Só que diferente do pássaro, da árvore, esse ser se torna humano e ele começa a criar condicionamentos através do ambiente familiar, do ambiente geográfico, do que ele escuta, do que ele vê, e isso começa a se tornar o lado humano. Dentro desse processo ele perde a conexão com o ser, com a essência divina, que é a mesma energia que faz o seu organismo funcionar sem você precisar pensar.
Quando nós temos a oportunidade de nos conectar com essa energia que está dentro de nós, a gente começa a entender o processo da mente, como funciona. E é isso que eu proporciono para você, através dos conhecimentos das plantas de poder, que é um chá, que não é uma droga, e sim é um processo enteógeno e não alucinógeno. Ela te faz olhar para dentro e não para fora. Quando você olha para dentro de você, você está olhando para o seu mundo de energias, você se conecta às suas energias. Você entende que a sua mente é um mecanismo. A partir desse processo, você vai guiar a sua mente dentro do que você quer e não ser guiado por ela. É isso que vem acontecendo no processo onde as pessoas estão ficando depressivas, ansiosas, angustiadas, se medicando, buscando remédio para remediar o problema. É porque ela não está conectada à essência. O meu conhecimento vem da fonte. Eu sempre bebi da fonte e é lá que eu trago conhecimento, e por isso o meu processo tem algumas formas de ser feita dentro do protocolo. A gente só faz o processo de consagração da medicina porque o nome consagrar é porque você não vai tomar nada. O tomar é você estar tomando algo de alguém. O consagrar é você vivenciar, experienciar aquilo. A gente só faz esse processo à noite, porque à noite a nossa mente está acostumada a relaxar, a nossa pineal começa a liberar melatonina e a gente entra no processo de relaxamento. Por isso que não se faz consagração de manhã, de tarde. É à noite que tem que ser feito esse processo. Esse processo, o correto, é só ser feito em chakras, lugares em conexão com a natureza, sítios, fazendas. Por quê? Porque nesse ambiente a gente fica relaxado, porque não existe energias que a olho nu a gente não vê, que vai interferir no nosso processo. Que energias são essas? Um som de um carro, um Wi-Fi do vizinho, o celular que está mandando mensagem, a festa que está tendo no vizinho. Toda cidade ela tem uma energia, e quando você vai fazer esse processo, conectar com você, com a sua essência, você tem que estar em processo com você, e essas energias não podem atrapalhar. Por isso que eu só faço as consagrações dentro de chakras, dentro desse ambiente maravilhoso que é o que a gente faz aqui em Maringá principalmente. A gente pede para eliminar carne vermelha, bebida alcoólica, droga, remédios, medicamentos. A gente tem que fazer um desmame, porque o que acontece? Se é uma conexão com a sua essência, se nós somos vibrações e você tem um sintético no seu corpo, quando a medicina entra, você vai deparar com essas energias, e aí você pode não ter um processo saudável. Da mesma forma, se você consome muita carne e você não fizer essa dieta, você corre um grande risco de repente passar mal, porque se a própria carne do animal, ela existe uma energia. Nós somos energias, o animal também é energia diferente, que nós temos a mente e o animal não. Mas ele não deixa de vibrar e ele não deixa de sentir dor dentro do processo de passagem dele ali para nós podermos consumi-lo. Então, esse processo tem que ser muito bem respeitado para que você faça um bom processo, faça uma boa experiência com a medicina. Eu me deparei com várias situações de pessoas trabalhando com a ayahuasca com uma graduação muito alta, muito forte. E dentro desse processo eu vi que algumas pessoas entravam muito profundo e muitas vezes acabavam não tendo uma boa vivência, uma boa experiência por estar consagrando algo muito forte. E dentro do que eu busco, eu viajo nas aldeias e hoje eu trabalho com o Ni. A ayahuasca e o Ni é a mesma bebida. As duas são feitas do cipó chamado jagube e da folha chamada chacrona. A junção das duas, quando acontece o cozimento, se transforma no chá, que pode ser chamado ayahuasca ou Ni. A diferença entre um e outro é porque a ayahuasca são graduações diferentes. Imagine que existem duas panelas aqui, as duas têm a folha e o cipó, as duas com os 10 litros de água. Só que quando eu cozinho a ayahuasca, eu reduzo para 2 litros de água. Quando eu reduzo o Ni, eu reduzo para 8 litros de água. Então, a graduação do Ni é muito mais suave, é muito mais indicado para quem quer vivenciar um processo terapêutico, porque você consegue observar o processo como funciona, entender a sua mente como funciona e ter uma boa vivência.
e é por isso que eu escolho trabalhar só com o Ni hoje. Quando a gente entra na medicina, a gente entra num estado de vibração e a música, ela vibra no nosso corpo. O nosso corpo é 98% de água e a água, quando ela vibra, elas têm formas diferentes. Então, dentro desse processo, eu só uso músicas indígenas. Por qual motivo? Porque nossa mente, ela não está habituada com aquela letra, com aquela melodia. Então, você não sai do seu processo. Pelo contrário, você entra mais dentro do seu processo, por causa que a música só vai identificar o seu corpo, a vibração da música, e não o que ela está falando, que acaba fazendo você fugir do seu processo e não fazer um processo literalmente terapêutico que você precisa para um processo de cura. A nossa mente fica com informações do nosso inconsciente de muitas dores que a gente não lembra. Quando você está no processo com a medicina, são as músicas ou os rezos que te levam numa profundeza de se conectar àquilo que muitas vezes estava armazenado e que você não lembrava. Mas se tem aquela memória, automaticamente tem uma energia. E se tem uma energia, ela está vibrando no seu corpo. E por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque as memórias, as tensões vibram no corpo e saem as doenças. Então, a melodia, a música te conecta a uma vibração. E essa vibração, ela pode ser mais alta ou mais baixa. Então, a frequência e vibração dentro desse processo é muito importante para que você tenha um processo terapêutico saudável e realmente faça um processo de cura, um processo interno muito importante. Se você chegou até aqui, se está achando interessante, está vendo que você precisa se conectar com a sua essência, sentiu a segurança do que eu faço, quer entender esse processo com quem sabe o que está fazendo, que vai te dar toda a segurança que você precisa, eu te convido a preencher uma ficha de cadastro, onde eu vou poder entender mais do seu processo, aí eu vou entrar em contato com você e você vai poder vir conhecer o meu espaço, conhecer como que a gente trabalha, aprofundar mais nisso, e eu te garanto que eu vou tratar dentro do seu processo com muita sabedoria, e você vai entender esse processo como funciona e vai ver como vai ser libertador para a sua vida, como já foi para milhares de pessoas que já passou por aqui. Então, espero você, clique no botão, procure aí, a gente se vê pessoalmente.